Ele me dá o aviso que tá gravando. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar reações de hipersensibilidade. Como elas são divididas em tipos, a gente vai ver que existem alguns tipos, né? Cada tipo tem uma forma de ocorrer, ou, né, uma forma de demonstrar que está acontecendo. A gente vai ver que são reações adversas que acontecem no sistema imune, tá bom? Então, a gente vai fazer uma introduçãozinha e já vai ver a ideia também na apostila, como que está definido lá na apostila, no texto, tá bom? Então, o que é a reação de hipersensibilidade? A palavra hipersensibilidade, ela significa algo aumentado, né? Hiper refere-se a algo que está no aumentativo aí. Acontece de forma aumentada. O que seria que está acontecendo? Então, é uma sensibilidade aumentada, tá? E como que a gente nota isso? A gente nota por algum sintoma, alguma consequência no organismo que demonstra aquilo que não está certo, que não está no normal. Então, acaba que, muitas vezes, gerando uma doença. Então, a gente vai ver que algumas das reações de hipersensibilidade podem ser só sintomas, ou podem ser doenças, ou síndromes, ou alguma coisa desse tipo. E o que que é a reação de hipersensibilidade? É uma reação de exagero. Então, por isso que essa palavra aparece aqui, né? Na hora que está acontecendo a reação específica, né? Ela acontece de forma exagerada, ela acontece muito intensa. E isso dá essa consequência que a gente vai ver nas doenças ou nos sintomas, tá? Então, ela tem uma característica de aparecer depois, não é no primeiro, na prima infecção, no primeiro contato com antígeno ou alérgeno, se for o caso, ela vem depois, e ela sempre, assim, na intenção de destruir o tecido invasor, o agente invasor, ou numa ideia de estar, no caso, aumentada a reação, ela pode levar à destruição do tecido e do organismo, né, do sistema, do que ela atacar, né, onde ela estiver, por exemplo. E aí ela, né, mostra que além da inflamação tem esse dano tecidual ou até a necrose, a perda do tecido. Ela pode estar numa localização específica do corpo ou ela pode se espalhar no corpo todo. Então pode ser uma reação sistêmica, tá? E aqui muitas vezes quando a gente vai falando do alérgeno, que é aquilo que vai ocasionar a reação, a gente está falando do antígeno da mesma forma, tá? Porque a gente sabe que tanto o alérgeno como o antígeno são substâncias que vão desencadear uma resposta imunológica. Só que essa resposta não é tão legal no final, ela é muito intensa, tá? Então é uma coisa ruim. A gente pode pensar que isso é uma falha do sistema imune, tá? Então a gente conhece algumas reações que são ditas reações alérgicas, nós comumente chamamos de reações alérgicas, processos alérgicos. Porém, a gente pode pensar agora que já são para nós como reações de hipersensibilidade, tá? Então, por exemplo, rinite, asma, urticária, que são manchas no corpo que coçam, que levam uma reação local, ou às vezes até não local, sistêmica, e dermatites também. A gente vai ver também que tem dermatites de contato, principalmente, que indicam uma reação, uma resposta imunológica exagerada naquele lugar. Aí fica vermelho e tal. Então, depende do organismo, ele tem resposta para alguma coisa. Então, alguns exemplos. No caso, né, da parte respiratória, ácaros e pelos de animais podem desencadear um processo na parte respiratória, além de pólen de plantas, né? E as dermatites de contato ou urticárias podem provir também de alimentos. Então, um alimento que come que a gente sabe que é alérgico, e aí ele desencadeia uma resposta local ou sistêmica de reação urticária ou dermatite. Dermatite de contato, a gente lembra muito quando a gente tem contato com aquela substância que para a gente não faz bem. Aí ela causa na pele uma reação, uma irritação, né? Então a gente lembra às vezes
de algum acessório, uma bijuteria, alguma coisa assim, que é o mais comum. Aquilo que a gente vê na orelha, aquelas manchas vermelhas que a gente tem na orelha, quando a gente tem pessoas, né, que tem essa reação de usar um material que não, para ela não é legal, é uma resposta que acontece, por isso que fica vermelho, inflama. É uma resposta de hipersensibilidade também, tá? Então, numa definição seria a reação, né? De sensibilidade pode ser considerado quando um delicado equilíbrio que envolve o mecanismo de regulação do sistema imune é rompido. Aí surgem as doenças imunitárias, tá? Então, tem que haver um equilíbrio até o fim da resposta imune. Ela tem que andar de uma forma linear, vamos dizer assim. Ela não pode andar de uma forma exagerada, porque nem sempre, né, o que vem a mais é bom, né? Mas, geralmente os excessos são ruins, tá? A gente vai só parar aqui para ver quais os tipos, só para eu acompanhar com vocês a apostila, para ver se a gente está nessa introdução, se deixou de ver ou considerar alguma coisa, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais, que acho que para vocês ficar até melhor, quem está no celular, né? Não sei se chega a 200, fica muito exagero. Fica muito exagerado? Tá bom, né? Então, a introdução aqui, que a gente já falou, é legal a gente grifar essa primeira etapa aqui, que eu acho que até aqui ainda vai ter que marcar. Então, ele fala aqui, ó, promotores de defesa e destruição. Então, assim, tá falando que a reação é uma consequência ainda do sistema imune, ponto, né? Porém, quando ocorre de forma exagerada ou inapropriada. Então, essas duas palavras, né, são bem interessantes. A gente considerar que isso é como uma definição mesmo. E aí vai causar processos inflamatórios e até dano no tecido. E é uma característica lá que não é do primeiro contato, como foi falado, mas depois seria uma resposta secundária, tá? Aí ele fala um pouquinho que quando o antígeno é combatido, né, surgem essas reações, que podem variar de uma simples prurido, que é uma coceira, até uma destruição completa do tecido e necrose, tá? E aí ele fala que podem desencadear reações locais, então é legal de grifar isso aqui, que é menos grave, ou sistêmica, que é no corpo todo e é mais grave, tá bom? E os exemplos, igual tá lá no slide pra gente, ó. Como quais são as reações e quais são os alérgenos, tá bom? Precisa saber os 4 tipos, a gente já vai falar um por vez, mas tem que saber, eles são numerados assim: 1, 2, 3 e 4. E dependendo quem que ativa, né, essa reação, aí ele é conhecido como pelas imunoglobulinas, tá? Foi mediado pelos IgEs, foi mediado pelos IgGs, ou teve a participação do sistema complemento, que agora a gente já sabe o que é. Foi mediada pelo IgG, mas tem ação mediada por complexos imunes e fagócitos. Então, a gente vai ver cada uma, o tempo que ela ocorre, qual é a reação que ela dá no organismo, né? Tá? Então, a gente vai ver lá no slide e já já a gente volta aqui para fixar o que é legal, tá bom? Então, voltando aqui, os 4 tipos, aqui de uma forma mais curta, né? Ela, então, é mediada pelo IgE, a primária, tá? Ela pode ser anafilática, que a gente já vai ver o que quer dizer a palavra anafilaxia, ou imediata. Então, ela tem um tempo para acontecer, tá? A 2, ela acontece através do sistema complemento, que a gente já viu que é aquelas 30 proteínas que causam a lise celular, no caso do antígeno, ou ela pode ser mediada ou adicionada através do complexo antígeno-anticorpo. Então, na formação do anticorpo e do encaixe com o antígeno. Ou ela pode já começar na hora que está ocorrendo a ação dos linfócitos T, tá? Então, ela é mediada pelo T. Quem ativa ela já ali na referência dos linfócitos T, tá? Porém, ela é conhecida como tardia,
porque a gente vai ver que, na verdade, o que é tarde são sintomas, né? Não é a ação, porque se fosse pela ação, opa, a ação do T ele é mais rápido, né? Ele vem antes que o anticorpo. Então, não é essa referência. A gente está vendo a referência da, da, do sintoma que pode ocasionar na gente. Então, vamos ver de uma forma simplificada, tipo 1 que a gente falou agora, que ela é, essa daqui, ó, que é conhecida pela ação dos IgEs. A gente já sabe que a imunoglobulina E, ela está relacionada a processos alérgicos, né, por infecções parasitárias também, é uma das primeiras a ser produzida. Então, dependendo do antígeno, é ela que vai vir primeiro. Então, a gente vai ver agora. A gente tem conhecimento que ela tem uma base genética, é como se a gente tivesse uma herança genética para elas, vamos dizer assim. Acredita-se que existe uma herança genética para esses casos. Ela pode se acontecer imediatamente ou ela pode demorar um pouquinho. Na verdade, é o que eu falei agora. É o sintoma. Então, a gente vai ver pelo sintoma que está ocorrendo uma reação de hipersensibilidade. Que esse sintoma pode vir imediatamente e te mostrar que é algo errado, ou ele pode demorar um pouquinho e mostrar, a gente vai ver os tempos, né? Os tempos. E mostrar pra gente o sintoma de uma forma mais demorada, mais tardia, tá? Ela pode acontecer em um lugar só, ou ela pode se espalhar no corpo inteiro. Então, quando a gente fala localizada, é numa região. E a anafilática é quando ocorre uma liberação a gente vai ver, né, de imunoglobulinas de uma forma total, e isso dá uma reação de grandiosidade do corpo, vamos dizer assim, uma resposta muito exagerada daquilo que está acontecendo. Como a gente viu, ó, como é uma herança meio que genética, a gente aí consegue entender, às vezes, alguns tipos de asma e a rinite, por exemplo. Então, você sempre vê a referência aqui, minha mãe tem, o meu pai tem, eu tenho. Então, tem essa intenção mesmo. E aí, como ela é localizada, por exemplo, rinite e asma está na parte respiratória, né? Se a gente vai falando de uma reação que ocorreu na parte que você ingeriu alguma coisa que para você não foi legal, que você é alérgico, né? Você tem uma herança alérgica àquilo, você vai ter uma reação local ou vômito ou a diarreia. Se você tem alguma reação de contato da pele com aquilo, você vai ter uma reação naquele lugar que ocorreu o contato com a pele, que a gente vai dar exemplos, vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, que a gente estava falando agora, vômito, diarreia, um alimento que você comeu que você é alérgico. Então, a primeira resposta do corpo é mecânica. Então, ela vai tentar fazer com que você coloque para fora aquele agente, não é assim? A barreira mecânica vem primeiro, de uma forma que tanto o estômago possa tentar pôr para fora o aparelho digestório, como se você estivesse tendo uma diarreia, então o aparelho ainda digestório, gastrointestinal, você vai tentar expelir aquele agente, tá? A rinite vai ficar na parte respiratória, a asma, e vai gerar também reações como tosse, né? Na intenção de expelir. E as placas eritematosas é de eritemas. Eritema é vermelhidão da pele. Seriam aquela coloração vermelha que a gente tem na pele quando a gente tem alguma reação ocorrendo. Então, ela pode vir de picadas de insetos, né? Então, você é alérgica, eu sou alérgica a pernilongo. Por quê? Ele vai te dar uma reação exagerada naquele local e a sua pele vai formar um eritema, uma vermelhidão, e você identifica aquilo como uma alergia. Eu sou alérgica. Tem uma resposta exagerada, né? Assim que a gente fala. Também outras coisas, como, por exemplo, um látex. Se a gente é alérgico a látex, por exemplo, coloca uma luva para trabalhar no laboratório, fazer uma aula, e você é alérgico, você pode ficar com a mão todinha vermelha, porque você teve contato com aquilo, né? Isso a gente lembra também nos testes alérgicos que são feitos na clínicas, né? De alergia, de médicos que identificam, né? Processos infecciosos, eles fazem aquele teste de contato, eles aplicam
aquelas substâncias, vocês já devem ter passado por isso. E eles vão perfurando. Ai, que susto. Quem falou? Opa. Eles vão aplicando aquilo e vão furando e vão injetando aquela substância, várias substâncias, para ver o que que é que você é alérgico, tá? Então, isso é comum para identificar antes, né? Ou tentar achar o agente infeccioso que te faz mal. Então, isso pode ser qualquer substância química, pode ter gente que é alérgica a corante, é assim que descobre, é alérgico a alguma substância que tem no esmalte, aí não pode usar, uma substância que tem em algum outro produto que use, que tenha contato, ou que ingere, né? Então, todas as respostas podem ser tanto antígenos, como a gente acha e acredita que é um ser vivo, né, que te provoque aquilo, ou pode ser coisas, né, coisas, objetos, substâncias, no contexto geral, qualquer substância pode ser alérgica para uns e para outros não, tá? Então, localizada é aquilo que eu falei. Por exemplo, eu tenho uma picada de inseto num lugar, eu vou ver a mancha vermelha, só onde aquele inseto picou, né? Assim, ponto. Quem é muito alérgico, ele pode ter uma resposta anafilática. Aí, mesmo que o inseto picou naquela região, ele pode ter uma resposta mais extensa daquilo, né? Um alimento, por exemplo, a pessoa é muito alérgica a camarão e come, ou frutos do mar, que geralmente são substâncias que causam muita alergia. Ela pode ter uma vermelhidão numa região, no abdômen, alguma região do corpo que aparece, ou ela pode ter ficar o corpo todinho vermelho, vermelhado. Então, é isso que vai diferenciar. Quando a resposta é anafilática, é uma resposta muito exagerada. Então, esse é o perigo quando nós falamos, nossa, não vai comer que você é alérgico. Por quê? O medo é isso aqui, ó. É levar ao choque, é o extremo da defesa, e aquilo pode inchar, vamos dizer assim, formar edemas, além do eritema, formar edemas e fazer a constrição da garganta, que seria o quê? Inchaço e impedir a respiração, o ar entrar, e aí você tem asfixia, tá? Então, essa é a complicação de uma anafilaxia, tá bom? Aí, para terminando ainda a parte da primária, como elas são mediadas por IgE, a gente sabe que tem um desencadeamento de reações, né, nesse processo. E inclui liberação de histamina e outras substâncias que os próprios macrófagos liberam, que vão dar as reações de espirro, coriza, coceira, né, às vezes no nariz, no olho. Então, todas essas reações que ocorrem é da própria ação do sistema imune, tá? Então, ele fala, ainda dá uma reafirmada nessa referência sistêmica, né? Então, pode ser tanto a parte da pele como ingestão de algo, tá? E esses são os mastócitos, os macrófagos que estão próximos, que vão começar essa ação, tá bom? Pode atingir órgãos, tecidos ou os dois ao mesmo tempo. Porque, na verdade, é o sistema imune que está trabalhando. Ele está trabalhando do jeito dele. Ô, Tati, tá sem som. Aqui, eu perdi a conexão do celular, que é onde ele estava fazendo o áudio, tá? Eu já vou ligando aqui enquanto vocês vão olhando a apostila aqui, tá? Aí. Então, aqui, ó, vamos ver o que dá pra gente grifar. Sobre... Não. Aí. Ah lá, vamos lá. Então, a primária, vamos grifar o título.
Importantíssimo saber que ela é mediada por IgEs. Então, quando eu falo que ela é mediada por IgE, automaticamente eu estou falando que ela vem de um processo alérgico ou de uma infecção parasitária, mas geralmente é um processo alérgico que ocasiona a ativação da hipersensibilidade tipo 1. Dificilmente é uma infecção parasitária que vai levar a esse processo. É mais fácil ser por essas questões que a gente falou, né? Por questões genéticas de processos alérgicos que a pessoa desenvolve e por substâncias que ela ingere ou ela tem contato, é mais fácil, tá? Ah lá, ela pode acontecer, ó, de 5 a 15 minutos, então ela pode acontecer de forma imediata, então vamos colocar aqui, ó, caracterizada de forma imediata. Ou ela pode demorar um pouquinho para dar reação, como a gente foi falando, ela pode ser um pouco tardia também. Aqui ele vai descrever um pouquinho, ó, lá, a produção de IgE, que o indivíduo, no caso, contra o antígeno que ele entrou em contato, né, vai dar essa sensibilização. Então, é como a gente falou, tem que ter um desencadeador e ele tem que ser indicativo de uma IgE, tá? E aí ele fala, os seres humanos, o anticorpo tipo G, são responsáveis pela maioria dos processos alérgicos, foi falado agora, e eles têm níveis mais altos. Isso dá até para dosar no laboratório, para a gente saber. Quando a pessoa está alérgica, a IG dá bem alta, só que ela é vaga, ela não é específica. Ela aumenta num processo alérgico, mas ela não diz qual processo alérgico é. Tem que fazer os testes, ou RAST, ou teste de contato, para saber qual é o alérgeno que você está te fazendo mal, tá? E, no entanto, o indivíduo alérgico pode apresentar muitos mais altos. Então, isso vai variar. O que é legal a gente saber que, assim, pessoas podem desencadear um processo alérgico a IgE alto ou às vezes não. Então, não quer dizer que a pessoa é alérgica àquilo exclusivamente, ela pode ter em um momento uma reação alérgica, tá? Mas geralmente é mais fácil a pessoa ter um processo alérgico e sempre ter esse indicativo, sempre mostrar, ou até uma determinada época da vida, sim, apresentando, tá? Então, a gente não vai nem grifar essa parte. Então, ele fala que a concentração de G total, ele é limitado, isso é importantíssimo, foi o que eu falei. Não dá para você confiar no diagnóstico de IgE. Ele é amplo, ele não diz muito, né? Aí fala que não se sabe quais substâncias são alérgicas, né? Por que que elas são alérgicas, desculpa. E nem por que alguns indivíduos desenvolvem-se. Mas, ela é possível que existe uma contribuição genética. Então, não é nada assim, é isso e acabou. Existe uma predisposição genética de herança, vamos dizer assim, né? Cujo, olha lá, os pais alérgicos vão indicar que a criança tem mais chance. Isso a gente vê um pouquinho entre nós mesmos, né? Então, tem uma fase imediata e a outra é tardia. Então, de início, ó, os sintomas são, aqui tem mais informação. Como acontece? Caracterizada por vasodilatação, dilata os vasos, aumenta a permeabilidade ali, espasmo das células, aí de 5 a 30 minutos, isso, tá? E aí, após a exposição do alérgeno, que dura até 1 hora, tá? Então, tem duração de até 1 hora, aqui, quando a gente tá falando da imediata. Quando é tardia, aí a gente vai ver ação, ó lá, infiltração de outras células, né? Que vocês já conhecem também, a ação de acho que de cada uma delas, e podendo haver, a destruição do tecido ou dano, né, do tecido. E pode durar vários dias. Então, a gente pode grifar a tardia, que pode ficar dias. Isso a gente vê também, isso não é difícil de lembrar. Às vezes você tem uma reação e fica com manchas vermelhas no corpo e dura 3, 4 dias ainda, né? Deixa eu grifar aqui. Ainda fala, reações mediadas por IgE podem desencadear reações inflamatórias locais ou sistêmicas. Foi o que a gente falou lá no slide. Local ou vai espalhar no corpo inteiro. Sistêmica. Vamos grifar tudo isso aqui. Então, tanto via oral como cutânea.
vai disseminar, olha lá, ativar todos os mastócitos, praticamente vão ser ativados, e isso vai liberar, de uma forma exagerada, o desencadeamento do sistema imune, tá? Tudo junto vai acontecer, tá? E aí vai ter, aqui é legal, não vou grifar porque não é a intenção, mas olha quais são os sintomas da anafilaxia, que é interessante. São processos que o organismo, ele muda totalmente o seu padrão de normalidade, né? Até o que a gente pensou na constrição da garganta, dificuldade de respirar e deglutir, que é uma das consequências mais graves, né? Para quem é alérgico àquilo, a anafilaxia, o ponto up da anafilaxia é essa dificuldade de respirar, tá bom? Mas tem outros sintomas também, com baixa pressão e tal. E aí, quando ela é localizada, né, ela pode estar ocorrendo lá num processo de exposição também. Como a gente falou, aqui a gente está falando da sistêmica, né? Então, aqui a gente está falando de acontece num lugar só. Então, ou ela está ali na parte gastrointestinal, que então foi na ingestão de alguma coisa, ou ela está acontecendo na pele, opa, peraí, vamos grifar tudo lá. Ou ela está acontecendo na pele, ou ela está acontecendo na parte aérea, via respiratória, então ela está acontecendo em um local específico. Ela não é tão grave, vamos dizer assim, né? Ela é ruim, mas não é tão grave. Aí está falando, o indivíduo que desenvolveu IgE e reconhece um ou mais alérgenos, né? Olha lá, tem vários exemplos. Disse estar moléculas de G específicas a um alérgeno, viajam pelo sangue até os tecidos, onde passam a revestir a superfície dos mastócitos. Então, uma vez produzidos, eles vão viajar, né? Ficou ótima essa palavra. Viajar até a aderirem aos mastócitos, né? Células que fazem parte do glóbulo branco. Até 500 mil anticorpos IgG específicos podem estar presentes na superfície, olha que interessantíssimo, de um único mastócito, permitindo reconhecer os alérgenos específicos diferentes. Então, ele quer dizer que até 500 mil anticorpos do tipo IgE, diferentes, né, específicos para cada caso, pode estar na superfície do mastócito, está esperando umas possíveis voltas, né, desse contato e eles serem ativados de forma mais rapidamente, vamos dizer assim. Por isso que aqui fala que o indivíduo que já desenvolveu vai reconhecer o alérgeno na segunda vez, na terceira, na quarta, sempre vai reconhecer aquilo, como sempre vai indicar, sempre vai dar consequência alérgica, tá? Os mastócitos que são particularmente abundantes, olha lá, ó, os mastócitos, que são particularmente abundantes no revestimento do nariz, olhos, pulmões e gastrointestinal, ficam ativados quando as moléculas do alérgeno fazem contato físico com os anticorpos IgE da superfície da célula, capaz de reconhecer esse alérgeno específico. A gente está retomando o que está falando aqui, né? Então, assim, os mastócitos de um indivíduo que que somente desenvolveu anticorpos IgE contra a caspa de gato, não ficará ativado por um fungo do ar. Então, assim, que eu falei agora, são 500 mil diferentes. Então, conforme você vai tendo contato com aquilo, você vai criando IgE e ele vai aderindo ao mastócito. Só que aquele IgE que você produziu para para aquela determinada substância, por exemplo, vamos dizer a substância de um alimento, qualquer que seja, um fruto do mar, vai o camarão, ele vai ser produzido nessa sequência. E ele vai aderir ao mastócito e vai esperar uma possível reinfecção por por um alimento, no caso o camarão que você ingeriu. Mas ele não vai te proteger, esse GE, de outros alérgenos, né? Então, para cada um, existe um, né? Além de existir é como se fosse um anticorpo, de uma doença como uma vacina, ele é específico, né? E ele só vai ser ativado quando entrar em contato com aquilo específico. É o que fala aqui, tá? Aí uma reação alérgica se inicia quando as moléculas entram em contato e ativam, né, esses IgEs que estão lá.
Então, a gente consegue perceber isso, ó. O primeiro contato vai produzir, mas não vai desencadear. O segundo contato é o que desencadeia. É isso que está querendo dizer aqui, que é o que a gente viu no slide, tá? E aí, um dos avanços mais importantes foi reconhecer que as reações alérgicas produzem uma inflamação. Então, elas vão dar um indício no lugar que elas estão ocorrendo, tá? Existem dois subgrupos de alergia, né, mediada pelo IgE, que uma é atópica, atopia, como essas doenças que a gente citou. Então, vamos colocar assim. Tem várias aqui dentro do parênteses, né? Tem essa tendência hereditária, tal, 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 tal. E anafilática, como a gente já falou, que é a resposta a certos alérgicos. Então, geralmente, as que causam anafilaxia, ó, quais são? Geralmente, alimento e contato ou droga. Por exemplo, sou alérgica de pirona. Já viram isso? Sou alérgica a isso. Então, assim, não tem aqueles procedimentos médicos que falam, você é alérgico a algum medicamento? Porque eles sabem que pode dar uma anafilaxia, tá? Que é uma resposta imune exagerada. Aí acho legal até grifar tudo, porque ele dá um passo a passo da anafilaxia aqui e fala do choque, né, que é o extremo que a gente falou, que até, ó, o edema, a constrição da garganta é a formação do edema inchaço, que fecha a garganta, tá? Além da queda abrupta, muito rápida, da pressão, tá? Então, ó, ele deu até um exemplo, ó, pessoas que têm alergia à penicilina. Pessoas que têm alergia à abelha dizem que 3 abelhas são suficiente para causar uma anafilaxia, para quem é alérgico. Ou frutos do mar, amendoim, inúmeros, tem ovo. Então, assim, tem inúmeras alergias que podem, né, ser referências para uma anafilaxia, tá bom? Aí, pela sequência, a gente tem que falar da 2, a 3 e a 4, tá? E depois falar um pouquinho do PPD, que é um teste que a gente faz na escola, que infelizmente a gente vai ter que esperar um pouquinho para fazer, tá? Então, eu vou fazer uma pausinha com vocês, ou vocês aguentam o 2. Escreve aí no chat para eu ver. Já bateu uma aula, né? Dá para falar 2 rapidinho? Aí a gente para na 2 e fica mais 2 para outra aula, tá bom? Para outro dia. A gente dividir o trabalho também, né? Então vamos lá. Ó, então, passando o slide aqui, vamos na 2. A 2 aqui, ó, tá falando, né? Tem que ter o sistema complemento, então ela é ativada através de. Ainda tem esse slide aqui que a gente acabou não entrando em detalhe de uma forma, ainda está falando do 1. Ele está mostrando como um esquema, né? Quando o alérgeno entra em contato e o macrófago, que é aquele esqueminha que a gente fez no caderno, como ele estimula a resposta à produção da IgE, tá? Então, aí a ideia é que os mastócitos fiquem, né, marcados com essa referência na superfície da sua membrana, tá bom? E aí a gente vai ver a liberação da histamina e outras substâncias. Histamina é que causa a coceira, o inchaço, vermelhidão, tudo aquilo. E a gente toma um antihistamínico. Quando a gente compra aqueles polaramine, celistamine, sabe aquelas coisas? Lá tem um antihistamínico. Ele vai contra a histamina que está generalizada no seu corpo, para parar esse sintoma de inchaço, coceira, vermelhidão, irritação e tudo mais, tá bom? Então, lá no primeiro contato com alérgeno e fósforo B são estimulados, né? E aí eles vão se ligar no mastócito. No segundo contato, que vai acontecer ativação, pum, rapidinho, disso aí, certo? E aí essa liberação, como eu falei, da histamina, é que vai dar toda aquela, ó, espirro, vermelhidão, coceira, contração dos músculos, e a parte respiratória também fica, tossindo, tudo aquele desencadeamento que quem tem rinite sabe como é, quando ataca, né? Sabe que ali é tudo ação da histamina.
Aí nada melhor que tomar um anti-histamínico, não é isso? Então aqui tem um esqueminha, ó, bem legal. Eu tava vendo num livro hoje meu, eu ia até colocar uma foto do livro pra gente fazer uma atividade. Mas eu preferia até a gente fazer, se for o caso, eu exponho aqui para vocês fazerem, mas tem esse esqueminha no meu livro que eu tirei de lá. Então, olha, ele mostra, primeira exposição, aqui tá o alérgeno. Vai desencadear o sistema imune lá, lembra? O macrófago, vai ativar o linfócito T, as interleucinas vão ativar o B, produzir o IgE, é o IgE aqui. Aí ele quer dizer, numa segunda exposição, né? O plasmócito tá aqui, desculpa. O IgE aqui. Numa segunda exposição, isso, o mastócito já vai estar sensibilizado com as IgEs. Esses grânulos que estão mostrando aqui dentro são aquilo que o mastócito libera, que são outras substâncias, né, então, que são ativadoras do sistema imune, mas uma delas é a histamina. Então, imagina, vários mastócitos liberando grande quantidade de histamina, é por isso que pode dar um processo anafilático, tá? 2, vamos lá. 2, ela provém de uma ação do sistema complemento. Então, lembra-se do complemento? Que a gente viu das letrinhas C, C1, C2, C9? Então, ela tem um tempo que é de 5 a 8 horas para acontecer. Ela vem mediada pelo IgM ou IgG, tá? Que vão reconhecer, ó, as células, tal, no próprio organismo e vão destruir. São autoimunes. Então, o anticorpo do tipo IgM e IgG não reconhece a nossa célula e ataca a nossa célula. É daí que a gente vai tirar nosso trabalho, né? As doenças autoimunes. E aí vai resultar na ativação da cascata e destruição. Lembra que o sistema complemento, o final dele é lise celular? Só que de vez de ele lisar o antígeno, ele vai lisar as nossas células. São boas, né? E aí, por isso que fala, você se ataca, a sua imunidade está se atacando. Então, a ideia é que a doença autoimune vem em resposta a nós mesmos, tá? Os melhores exemplos são esses, que tem a ver com os eritrócitos. Na transfusão sanguínea é isso que acontece. Então, por exemplo, quando a gente tem o tipo A, o antígeno A na membrana, e você toma um sangue B por uma consequência errada na transfusão, aí o que acontece é uma identificação daquela célula como não sua, que não é sua mesmo, o antígeno é diferente. Então, você vai atacar. Os seus anticorpos, que você já tem, já vem da sua herança, vão atacar a célula que entrou. E vai ocasionar uma resposta de lise celular. E isso, as consequências são graves, né? E tem a eritroblastose também, que são os anticorpos maternos, que é doença hemolítica do recém-nascido, é a mesma coisa, é sinônimo aqui, tá? Quer dizer o quê? Os anticorpos maternos do tipo IgM, produzidos durante a gravidez, vão atacar no nascimento o bebê, se tiver contato com o sangue do bebê, no parto, entre outros, e vai ocasionar, esse anticorpo vai destruir os eritrócitos do bebê, causando uma eritroblastose, tá? Então, isso também é gravíssimo para o bebê. Então, são doenças muito graves que vão ser geradas por essa ativação né, ativação do sistema complemento, e de uma forma errada. Aqui uma forma de a gente lembrar um pouquinho, quem não viu ou vai ver, a eritroblastose, como a gente falou agora, a mãe, tem a ver com o grupo sanguíneo materno e do bebê, eles são diferentes do RH. A mãe geralmente é negativa e o filho é positivo igual ao pai. E ela cria anticorpos contra ele durante a gravidez. Só que não chega no bebê, só chega depois, em contato, se haver contato com o sangue do bebê no momento do parto, às vezes mesmo assim não tem, mas no próximo, por isso que ele fala que segunda gestação, vai sim já estar circulante no corpo da mãe, vai virar memória IgG, e aí vai atacar o bebê da segunda gestação, se ele for positivo, tá? A gente vai estudar no terceiro bimestre, muita calma, porque a gente vai estudar grupo sanguíneo, então a gente vai ter que ver o sistema de compatibilidade de grupo sanguíneo, porque a gente vai ver que grupos sanguíneos são respostas de anticorpos e antígenos, tá bom?
Então, não precisa a gente se preocupar tanto nos detalhes agora. Esse slide também é uma resposta que está colocando dos anticorpos e o teste que é feito para ver se isso acontece mesmo. Opa. Então, qual que é o diagnóstico? Qual que é o diagnóstico? Para BHRN, que eu falei agora, e se a mãe tiver essa quantidade, né, na primeira gestação para a segunda. Deixa eu só voltar aqui para a gente finalizar na apostila, a 2. Então, a 2, ó, como a gente falou, ela é do tipo citotóxica, né? Então, ela está mediada por um complexo que vai ocasionar uma reação no sistema complemento. Então, a gente pode grifar aqui, ó, para ver qual anticorpo que tá vinculado a essa resposta. Pode ser o G ou pode ser o M. Então, dá para entender que o M é de início, o G já é uma causa memória, né? O M aqui, no caso, por exemplo, do banco de sangue, da transfusão sanguínea, né? E o G dessa memória que a gente falou agora da reação da mãe do bebê. Então, ela é contra um antígeno, a reação ocorre aderido à célula, legal grifar também. Vai ter essa ativação da cascata, que é a principal ação do sistema complemento, isso é função dele, não tem como tirar. E vamos colocar o exemplo aqui. Anemia hemolítica também apareceu aqui. Também todas também têm a ver com eritrócito. Todas têm a ver com a reação e a consequência do eritrócito, tá? Ali ainda fala um pouquinho mais de cada exemplo, né, ó. Quando acontece, né, ó, aqui é um, aqui é outro exemplo. Quais são os exemplos, ó? Trombocitopenia, outro exemplo, que tem a ver com as plaquetas. E a anemia hemolítica, que é um tipo de anemia, né, ó, que apresenta antígenos modificados. Então, é como se fosse uma marcação também na sua membrana, tá? Então, a 2 vem até aqui. Olha que interessante isso da plaqueta, né? Então, a penicilina e outras drogas podem reagir, né, com as células humanas e plaquetas, sendo reconhecidas como antígenos estranhos. Então, eles acabam se tornando estranhos para o próprio corpo, tá? A gente vai parar aqui na 2. Por enquanto, do slide, acho que também já entra na 3 aqui, que aí a gente vai ficar entre 3 e 4, e aí termina. Não vamos falar agora, você vai falar todas hoje, fica cansativo para vocês também, tá? Eu vou só finalizar aqui. Alguma pergunta até agora? Uma mensagenzinha aqui, mas